O Levi é um grande amigo, eu queria convidá-lo a vir aqui. Levi é um amigo de anos. Nós somos amigos há muitos e muitos anos. Levi tem uma contribuição para a igreja brasileira em termos de reflexão que é de muita qualidade e tem uma história de engajamento na igreja brasileira que marcou época. E por isso é uma alegria trazê-lo para falar sobre uma igreja que atua na história, uma igreja que atua na rua, uma igreja que atua para fora das quatro paredes, uma igreja que chama a atenção da cidade, chama a atenção do Estado, chama a atenção do país e dá o tom da sua visão de como deve ser uma nação, de como deve ser uma sociedade. E esse é o Levi Araújo. Deus o tem usado de forma extraordinária para levar à igreja um engajamento histórico e social que mostre para toda a sociedade brasileira a relevância e a indispensabilidade da igreja. Sem a igreja, nós não vamos conseguir construir uma nação. Então é uma alegria, eu queria orar por ele e dizer a ele que é uma honra tê-lo aqui comigo, com todo o pessoal do Missão na Íntegra. E muito obrigado mais uma vez, Tarcísio, e a todos os irmãos que têm colaborado pela Missão na Íntegra, o trabalho do Tiago e do Eliezer e tantos outros que abraçam essa causa e fazem acontecer. Eu só chego, eu e os irmãos que vão falar comigo, a gente só chega para participar. Tem toda uma equipe que faz tudo acontecer e da melhor forma possível. Então vamos orar, vamos nos colocar em pé. Oremos. Pai, obrigado pelo Levi. Em nome de Jesus, nós mais uma vez o colocamos diante do Senhor. Somos gratos porque ele não só é um irmão querido, mas ele é uma pessoa que o Senhor deu à tua igreja para a edificação dos santos, para o aperfeiçoamento de cada um de nós, para o desempenho do nosso serviço como pessoas e como igreja, como comunidade da fé. Rogo mais uma vez ao Senhor que derrame sobre ele graça, sabedoria e todo o conteúdo que o Senhor quer dar para nós nessa manhã. Nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá nessa manhã, pelo privilégio de estarmos juntos. Sabemos que o Senhor é quem faz tanto querer quanto realizar. E por isso nós te agradecemos. Nós louvamos o teu nome e mais uma vez louvamos ao Senhor pela vida do Levi, da sua família. E recomendamos agora o Levi mais uma vez aos teus cuidados, à tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça, paz e bem da parte de Jesus de Nazaré. Amém. Ari, muito obrigado. Tiago, equipe, pastor Tarcísio e toda a igreja, gente boa, um pessoal muito, muito bacana que eu conheci. Manos e manas, queridos, muito obrigado pela recepção, pelo carinho. E é um prazer, um privilégio poder estar com os irmãos aqui. Eu sou casado com a Simone, eu tenho a Sabrina, que é minha filha primogênita, 12 anos. O Vinícius, com 9. Eu estou servindo ao Senhor, servindo a igreja dele, que é a Igreja Batista de Água Branca, como um dos pastores da equipe pastoral ali, junto com meu amigo e irmão Ed René Kivitz, ao lado de Silvia Kivitz, Cláudio Manhães, José Mário, Joabe, Andrei,
Adriana e outros camaradas que ali servem na equipe pastoral e equipe ministerial. Eu sou pastor batista, pastoreei a Primeira Igreja Batista de Santo André, comecei como pastor dos jovens e pastor do Ministério de Ação Social e nasci em Santo André. Vivi em Santo André e só agora em novembro, para poder ficar perto dos meus irmãos ali na IBAB e facilitar a minha caminhada de serviço, é que eu mudei para o centro de São Paulo. Meu pai é alagoano, da Serra da Barriga, terra de Zumbi. Minha mãe pernambucana, de Serra Talhada, terra de Lampião. E eu fui estragar tudo nascendo em Santo André, São Paulo. Podia ter continuado mantendo essa linha de tanto... Se bem que lá tem uns heróis também. E tenho uma caminhada... Eu sou formado em Direito. Tenho uma caminhada aí de serviço num órgão do Estado de São Paulo, CONDEFAT, que é o órgão do patrimônio... CONDEFAT. CONDEFAT é o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico, Turístico do Estado de São Paulo. Bonito, né? Participei, entre outras coisas, do tombamento e do plano sistematizador da Serra do Mar, e entre outras coisas. Aí depois venho para o ambiente eclesiológico, e igreja institucional, e vou servir ali na Primeira de Santo André, mas sempre voltado para botar o bloco na rua. Não podia ser diferente. Depois trabalhei de 2003 até 2008, eu trabalhei como assessor do prefeito de Santo André no planejamento estratégico participativo a curto, médio e longo prazo da cidade de Santo André. Participei da coordenação de um projeto do prefeito Celso Daniel, um projeto extraordinário chamado Santo André Cidade Futuro, ligado aos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio da ONU. Mas eu sem nenhum tipo de gracinha e de falsa modéstia ou de clichê, eu gosto de ser crente. Efésios 3. Eu quero ler com os irmãos Efésios 3 e depois compartilhar algumas coisas. Então vamos combinar uma coisa. Eu vou falar umas coisas aqui, vocês anotam aí. Parece que depois teremos um momento de perguntas após a fala do Ari. E aí você depois... Eu fiz questão de dar esse currículo para que você tente pegar o que eu vou falar. Se eu não der alguns exemplos enquanto eu falar, você provoque nas perguntas. Tá bom? Porque ter esse envolvimento com a cidade e tudo, você pode aproveitar para preparar uma pergunta legal. Então foi... Na verdade, o currículo foi só para isso mesmo, para você poder se preparar para perguntar depois. Tá bom? Efésios 3. Por essa razão eu oro a Deus, eu, Paulo, que estou preso por causa de Cristo Jesus, para o bem de vocês, os não-judeus. Com certeza vocês já sabem que Deus, por causa da sua graça, me deu esse trabalho para o bem de vocês. Deus me revelou o seu plano secreto e fez com que eu o conhecesse. Eu escrevi isso em poucas palavras, e se vocês lerem o que escrevi, poderão saber como entendo o segredo de Cristo. No passado, esse segredo não foi contado aos seres humanos, mas agora, por meio do seu Espírito, Deus o revelou aos seus santos apóstolos e profetas. O segredo é este: por meio do Evangelho, os não-judeus participam com os judeus das bênçãos divinas. Eles são membros do mesmo corpo e participam da promessa que Deus fez por meio de Cristo Jesus. Graças ao dom de Deus, na sua bondade, me deu, e pela ação do seu poder, eu fui colocado como servo do Evangelho. Eu sou menos do que o menor de todos os que pertencem a Deus, mas também assim Ele me deu este privilégio de anunciar aos não-judeus a boa notícia das imensas riquezas de Cristo. E também me deu o privilégio de fazer com que todos vejam como se realiza o plano secreto de Deus. Deus, que criou tudo, escondeu esse segredo durante os tempos passados. Isso aconteceu a fim de que agora... por meio da igreja, as autoridades e os poderes angélicos do mundo celestial conheçam a sabedoria de Deus em todas as suas formas diferentes. Deus fez isso de acordo com o seu propósito eterno e Ele realizou por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por estarmos unidos com Cristo por meio da nossa fé nele, nós temos a coragem de nos apresentarmos na presença de Deus com toda a confiança.
Portanto, eu lhes peço que não desanimem por causa dos meus sofrimentos por vocês, pois eles lhes trazem benefícios. Por esse motivo eu me ajoelho diante do Pai, de quem todas as famílias no céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome, e peço a Deus que, da riqueza da sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Peço também que, por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. E oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. E agora, que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que pedimos ou até pensamos. Glória a Deus, por meio da igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos e para todo o sempre. Amém. Amém, meus irmãos? Texto bonito, né? E mais bonito fica se um presbiteriano prega isso aí, né? Bonito demais. Eu gosto de ouvir pregação de presbiteriano, os caras manjam mesmo. Isso aí não é rasgação de seda, não, é mesmo? Irmãos, imaginem amigos espirituais que se pastoreiam mutuamente e defendem os valores do reino de Deus numa comunidade de seguidores de Jesus de Nazaré, que marca presença numa cidade. Imagine isso. Imagine essa comunidade de cidadãos do reino de Deus sendo sal da terra na terra e luz do mundo no mundo. Agora imagine essa comunidade de fé com uma dimensão pública inquestionável, com a pastoral pública inquestionável. Toda a eclesia precisa de uma ágora, não é? Daí o tema que você pode ter perguntado, que raio é isso, né? Claro que vocês sabem que a ágora era o nome que se dava às praças públicas da Grécia Antiga. Nessas praças ocorriam reuniões onde os gregos, principalmente os atenienses, embora tenhamos ágoras na antiguidade em vários lugares, mas a de Atenas ela é muito mais famosa e conhecida. E lá eles discutiam os assuntos ligados à vida da cidade, à vida da polis. As assembleias aconteciam na ágora e os gregos podiam decidir sobre temas ligados à justiça, obras públicas, leis, cultura, e havia até aquela sincronicidade entre religião e política, onde se discutia direitinho e trabalhava tudo isso aí. Os cidadãos, eles votavam e decidiam através do voto direto. Também era um espaço público de debates, qualquer debate para os cidadãos gregos. A ágora também possuía finalidades religiosas, que eram aqueles eventos e cerimônias, e econômicas também, que eram as negociações de acordos econômicos, comércios e também de mercadorias também. Agora, uma coisa que é interessante, porque Jesus utiliza o termo eclesia, e ele tem a sua eclesia. E então, a eclesia de Jesus de Nazaré, segundo o que eu entendo, ela foi chamada para as ágoras dos homens. E nas ágoras dos homens trazer contribuição e profecia, fundamentado nos valores do reino de Deus. Entendeu? Então, em outras palavras, no texto de Efésios, tudo que tinha que ser secreto, segredo, já foi revelado. Nós não temos mais que ficar com segredo e em secreto, porque nós já somos revelados ao mundo. Assim que nasce a igreja. Tá certo? Que tinha que estar sem segredo, já foi. Que tinha que estar em secreto, já foi. Essa ideia de jardinzinho secreto fechado, isso aí já era. Aliás, não tem nada a ver com a igreja, porque a igreja ela já nasce já chamada para fora. Já está fora, já.
Agora imagine uma ágora humana. Imagina a Praça da Matriz, de vocês que recuperaram 3 casarões lindos lá. Imagina a Praça do Dr. Carlos da antiga prefeitura. Que são as praças de vocês, não é isso? Imagina os espaços de discussão política de Montes Claros sendo ocupada pela eclesia de Jesus, sendo legitimada pela eclesia de Jesus, sendo impactada pela eclesia de Jesus, não somente com shows gospel, não somente com marchas, sendo ocupada e legitimada pela eclesia de Jesus com alguns valores. Por exemplo, quais seriam os valores de uma igreja? Eu tenho alguns que eu coloquei aqui, pouquinhos. Imagina uma comunidade se apresentando para discutir saúde pública, mas deixando muito claro que Jesus e a sua história são a chave hermenêutica para a Bíblia Sagrada. Imagine essa comunidade que tem como clareza de que o outro é a nossa causa e o nosso permanente chamado ao amor, porque nele nós enxergamos a Trindade Santa. Imagina uma comunidade se apresentando, deixando claro de que a sua ação missionária ela é definida por um ser, ter e fazer comunitário. Prioritariamente com os princípios do Evangelho de Jesus Cristo, que contempla toda pessoa e a pessoa toda em todo lugar. Imagina um negócio desse. Imaginou? Imagina uma comunidade que deixe muito claro e fale para todo mundo que nós temos um compromisso radical com o resgate e com a defesa da dignidade humana. Que também grita dizendo, temos um compromisso operoso com a construção de comunidades sustentáveis economicamente, sustentáveis socialmente e ambientalmente. Imagina uma igreja fazendo esse tipo de discurso. Deixando claro e pregando para todo mundo de que nós discernimos, de que nós reconhecemos, de que nós respeitamos os sinais do reino de Deus que estão presentes em toda a ação humana que promova a solidariedade, a fraternidade e respeito entre os seres humanos. Uma comunidade de cristãos que, de forma extraordinária, vá fazendo, sabe o quê? Que possa estar agindo para rejeitar toda a mentalidade, de dentro e de fora dela, presta atenção nisso, toda a mentalidade alienante, toda prática religiosa ou não religiosa, mas toda prática religiosa anti-humana, que em nome de Deus fere, abusa, traumatiza e infantiliza pessoas. Sabe? Que deixe muito claro isso. Nós não temos nada a ver com isso. E aí quando você vê Efésios 3, você percebe que Paulo então aí revela o quê? Ele apresenta a atuação da igreja. E ele diz que essa igreja é o corpo de Cristo. E aí ele vai falando, o mistério, o plano secreto de Deus é que os seres humanos podem ser membros do corpo de Cristo. O corpo de Cristo aqui na terra faz com que todos os demais seres humanos vejam como se realiza o plano secreto de Deus. O corpo de Cristo aqui na terra faz com que os seres angélicos do mundo celestial conheçam a sabedoria de Deus em sua multiforme. Nem sei como é que é isso, mas está lá escrito. É um corpo que ensina que as bênçãos divinas são para todos e todas, e não somente para um povo. É um corpo sem exclusivismo, formado por seres humanos que participam da promessa que Deus fez por meio de Cristo Jesus para todos e todas.
É um corpo onde os seres humanos são fortalecidos poderosamente pelo Espírito de Deus glorioso. É um corpo composto por seres humanos que tem Cristo vivendo por meio da fé nos seus corações e na sua vida e nas suas ações. É um corpo de Cristo e é o corpo de pessoas que são o povo de Deus capazes de compreender o amor de Cristo em todas as suas dimensões. É um corpo formado por pessoas cujos seres estão completamente cheios, plenos da natureza de Deus. Aí não tem como não dar glória, né? Por isso que damos glórias a Deus, que por meio do seu poder age em nós e pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Esse é o corpo de Cristo, é o corpo que é a sua igreja, é essa igreja que está presente, atuante, ou deveria estar presente e atuante nas ágoras da humanidade, nas ágoras de sua cidade. Por isso não há como não dizer glória a Deus por meio da igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos e para todo tempo, para todo sempre. Amém. Não tem como não terminar falando isso, né? Mas tem uma coisa, irmãos. Tudo bem, tudo ok, tudo certinho. Mas qual é a semelhança disso tudo com o que eu acabei de falar com a igreja contemporânea? Qual é a semelhança disso? Está igualzinho? Se você concordou com o que eu falei e não está igualzinho, nós temos um grande problema. Um problema enorme. Problema sério. O que isso tudo tem a ver com o crescimento tão festejado de mais 44% da população brasileira? Ah, mas não é uma benção que cresceu o número de... Lógico que é uma benção. A gente não está dizendo que não é uma benção. Eu estou querendo dizer o seguinte, o que tem a ver esse crescimento de maneira mais direta com isso tudo? O que isso tudo tem a ver com esse surto pop de mega ajuntamentos, de mega marchas e de mega shows da Gospelândia? O que isso tudo tem a ver com as marchas preconceituosas de moralizações e vociferações por santidade, que são nada mais, nada menos usadas como demonstração de cacife político diante daqueles que amam o poder? Onde está a similaridade desse mistério ensinado por Paulo diante do panteão dos oráculos blasés e posés da auto-reflexão teológica e filosófica? Nossa. Pensou que é só bater nos outros? Eu também bato em mim, vocês. Porque nós temos que de vez em quando estar cutucando um ao outro para a gente ir adiante. Nós precisamos de uma urgente ressignificação do nosso ser igreja, do nosso ter enquanto temos como igreja e do nosso fazer enquanto fazemos como igreja. E que isso seja conduzido pelo poder do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. A igreja, meus irmãos, é o corpo de Cristo na terra e no agora. O corpo de Cristo aqui na terra se manifesta na vida como ela é e no agora. O corpo de Cristo aqui na terra é corpo partilhado, meus irmãos. É evangelho encarnado, é reino sinalizado. O corpo de Cristo na terra é pão partido, corpo partilhado. São olhos partilhados. Nós somos os olhos de Cristo aqui. Nós somos os olhos de Cristo aqui. Um olhar que contempla e respeita todos os outros olhares. Presta atenção. Um olhar que vai além do seu teto, um olhar que vai além do seu quintal, um olhar que vai além da sua rua, um olhar que vai além do seu bairro, um olhar que vai além da sua cidade, um olhar que vai além do seu estado, um olhar que vai além da sua sacada de prosperidade. O corpo de Cristo aqui na terra são lábios partilhados, porque nós somos os lábios de Cristo aqui. Um lábio que dialoga. Não é um lábio que fica no monólogo, sabe assim? Um lábio que beija, não morde.
Um lábio que sabe também a hora de silenciar. Sobretudo um lábio que denuncia, um lábio que reivindica, que não se cala diante da injustiça, que profetiza contra os opressores. Essa é a boca de Cristo na terra, irmãos. Ou você está pensando que a boca de Cristo na terra é só para cantar hino? É também. O corpo de Cristo na terra são ouvidos partilhados. São os ouvidos de Cristo aqui. Um ouvido que não se faz surdo às vozes, aos sons do mundo. Ouvidos que ouvem o grito dos oprimidos. Ouvidos que ouvem o grito dos menos favorecidos, das minorias, das vítimas de preconceitos. Mas nós somos também as narinas de Deus aqui, que são narinas partilhadas. As narinas de Cristo aqui, o que é isso? É um olfato refinado capaz de sentir perfumes e fedores. Ter a coragem de sentir o que cheira bem, que não está no nosso arraial. Mas cheira bem. É perfumado. É perfume bom. Mas que tem a coragem de poder sentir o cheiro da podridão que está dentro do nosso arraial. Que é nojento. E que não dá para aguentar. Percebe não? Pois é, né? A igreja é o corpo de Cristo sendo repartido, sendo partilhado aqui na terra e no agora. O corpo de Cristo aqui na terra é evangelho encarnado. É evangelho encarnado. Os pés de Cristo aqui, anunciando as boas notícias. E aí vem aquela frase clássica: pregue o evangelho, se for preciso, use palavras. Se precisar, tu usa a palavra, mano. Meu querido Chico, São Francisco, santo dos bons. Caminhando por onde ninguém quer caminhar, seja os pés de Cristo aqui e agora. Marchando ao lado dos aflitos, seja os pés de Cristo aqui agora. As mãos de Cristo aqui servindo o outro. Até porque a gente acredita mesmo que quem tem o outro como causa não precisa de novas causas. A gente não precisa ficar inventando novas bandeiras, não. Porque se a gente tem o outro como causa, você não precisa de novas causas. A mente de Cristo aqui, pensando com as categorias do reino de Deus, não com as categorias do nosso cercadinho. Cercadinho. O coração de Cristo aqui, aquele coração que cabe todo mundo, sabe? Sentindo o que Cristo sente, sentindo com as emoções do reino de Deus. Aí sim a gente sai do discurso, cai na prática. Aí sim a gente sai da retórica e coloca as mãos na massa e os pés no chão. Aí sim a gente sai da ortodoxia fria e abraça a ortopraxia quente e humana. Aí sim a gente sai da teologia das nuvens e aterrissamos na teologia do humus. Chão. Pé no barro. Sapato com pó. O evangelho, a boa notícia, ganha carne e osso. Ganha carne e osso. Tudo que eu penso, tudo que sou, tudo que eu tenho e faço é evangelho encarnado. Isso não quer dizer aquele crente chato que fica o tempo todo citando versículo bíblico, enchendo a paciência dos outros, tentando botar versículo bíblico na tela do computador, mandando aqueles e-mails chatos para o cara aceitar Jesus por e-mail. Meu Deus do céu. Paulo, eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Tem crente que nem Deus aguenta, eu acho. Quiçá o cara que trabalha com ele. Quando você... É uma situação assim como do tipo, quando você estiver menos distraído, você vai se apresentar. Muito prazer, meu nome é Evangelho. Oh, desculpe, Levi. Percebe?
Porque faz parte da tua vida, e você não é nenhum ET, nenhum ser de outro planeta, que fala uma coisa que ninguém entende, que sempre está tudo bem. Fuja de gente perigosa assim. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem? Tudo bem. Está na bênção? Tudo bem? Estou na bênção. Você nem pergunta, está na bênção? Eu nunca pergunto isso. Estou na bênção. Está tudo certo. Sou cabeça, não sou cauda. Aí você já percebe que o cara não tomou remédio de manhã. Tomou remédio não. Não tomou não. A igreja é o corpo de Cristo encarnado. E aí, meu amigo? É o corpo de Cristo que tem Cristo encarnado e o evangelho do reino encarnado aqui na terra e no agora. Agora o corpo de Cristo na terra é reino sinalizado. É reino sinalizado. Lá em Mateus 25, 31 a 46, você já conhece o que está lá? Mas se quiser ir lá para poder ver se é isso mesmo, é sempre bom conferir. Mateus 25, de 31 a 36, é considerado por muitos estudiosos e intérpretes como o resumo dos 4 evangelhos. Lá Jesus revela que muitos sinalizarão o reino fazendo obras de amor, enxergando apenas o outro, as pessoas, e não o Cristo. Olha que engraçado. Estão fazendo para o outro, depois eles descobrem que estavam fazendo para Cristo. Hoje nós temos uma turma que faz para o outro porque já sabe que é Cristo. Mas quando faz para o outro porque já sabe que é Cristo, ele tem 2 motivos. Primeiro, porque ele ainda é um crente meio espírita. Por quê? Porque ele acha que fazendo o bem para o outro, ele vai ficar bem com Deus, ou ele vai, sei lá, ter alguns prêmios de Jesus porque ele fez bem para os outros. E aí ele mete o pau no espírita. Quer dizer, que incoerência é esse negócio, né? Uma outra bobagem é quando a gente também faz o bem para os outros, para a gente poder ter legitimidade para falar. É errado também. Porque quando a gente está fazendo o bem para o outro, quando a gente está servindo o outro, quando a gente está participando de um projeto, quando a gente está fazendo qualquer coisa, que não seja só pregar e cantar hino para o outro, qualquer coisa que você está fazendo, isso já é pregação, isso já é evangelho, isso daí está dentro do kit. Agora é claro que tem aquela situação do horror dos horrores, que é aquele cara que diz o seguinte: nós estamos aqui com muitas cestas básicas, mas só sai cesta básica para quem participar do culto. Aí um cabra desse a gente tem que pedir a Deus que ele seja promovido para o céu o mais rápido possível. Tem alguns caras que a gente já sabe que o cara vai para o céu. Leva Jesus, né? Nesse texto de Mateus eu aprendo que o outro é a nossa causa, é o nosso permanente chamado ao amor, pois nele, sem percebermos, ou percebendo, nós enxergamos a Trindade Santa. Por quê? Porque o corpo de Cristo aqui sinaliza o reino. Quando o quê? Quando damos de comer a quem tem fome. Quando damos de comer a quem tem fome, matando a fome das necessidades humanas, saciando as necessidades básicas das pessoas. Mas tendo sempre em mente que você tem que ir além do paternalismo e do assistencialismo. Mas cuidado com o argumento de não ser paternalista e com o argumento de não ser assistencialista, você então não faz aquilo que é o básico, que é dar o pão para o sujeito pelo menos ficar em pé para poder ouvir você e entender você. O corpo de Cristo aqui sinaliza o reino quando damos de beber a quem tem sede. E sede, me parece que na Bíblia está refletindo desejos humanos, porque nós somos seres desejantes, todos nós temos desejos, somos seres desejantes, por isso que somos seres passionais. Matando a sede dos desejos humanos, mostrando de que a gente pode converter também a nossa vida toda, e também escolher uma água melhor para matar a nossa sede, do que as outras águas que a gente tenta e toma. O corpo de Cristo aqui sinaliza o reino,
quando vestimos os que estão nus. Vestindo e protegendo as pessoas, reconhecendo a dignidade e o valor das pessoas, porque a vestimenta também infere status. Percebe? Então, se a gente consegue ir além só de dar uma roupa para o sujeito, não, nós vamos cobrir esse cara com dignidade. Os manos estão entendendo? Os manos? As manas também? Reconhecendo essa dignidade. Outra, é dizer o seguinte: estou trazendo, eu vou vestir você com dignidade, porque eu estou para gritar, chega de vergonha na sua vida, basta de exposição na sua existência. Você não pode continuar sendo exposto desse jeito e sendo exposta desse jeito. Comunidades que são expostas, sua vergonha está, né? A sua nudez que revela a sua vergonha e a sua exposição. Chega, basta, chega, para com isso. Chegamos para poder mudar isso. O corpo de Cristo aqui sinaliza o reino quando acolhemos os forasteiros. Quando a gente aprende que nós estamos aqui para dar pátria para quem não tem pátria, dar lar para quem não tem lar, acolhendo os sem família, acolhendo os sem qualquer coisa. Nós não somos da turma que tem raiva dos sem qualquer coisa. Nós somos da turma que acolhe com amor a todos os sem qualquer coisa. MS qualquer coisa. A gente abraça, a gente não expulsa. Você está falando, tô também, por que não? Você fala que não tem problema, porque tu tem onde dormir, né? Tem casa, né? O seu direito constitucional de poder ter uma habitação já está garantido, né? Bom, o corpo de Cristo aqui sinaliza o reino quando damos assistência aos presos. Compreendendo não só essa prisão, que é a prisão do preso mesmo hoje, como esse outro camarada aí, que é esse traficante pesado que estão procurando aqui na região de Montes Claros, né? A foto dele estava hoje no jornal. Quando damos assistência aos presos, compreendendo as prisões das pessoas, ficando junto das pessoas em suas prisões, entendeu? Tem tantas prisões aí. O corpo de Cristo aqui sinaliza o reino quando visitamos os doentes, não é? Não se afastando das pessoas por causa das suas chagas, e na verdade sendo um ferido que cura, porque quando a gente começa a pensar que os outros são doentes, a gente está esquecendo que nós também somos doentes de alguma forma, em alguma maneira, e que nós não passamos de feridos que Deus usa para curar pessoas. A igreja é o corpo de Cristo sinalizando o reino de Deus aqui na terra e no agora. Senhor, quando foi que eu te vi com fome e eu não te dei de comer? Deus me livre eu ter que ouvir a resposta para isso. Senhor, quando foi que eu te vi com sede e eu não te dei de beber? Deus me livre eu ouvir a resposta para isso. Senhor, quando foi que eu te vi nu e eu não te vesti? Deus me livre de ouvir essa resposta. Quando foi que eu te vi forasteiro e não te acolhi, preso e não fui visitado, doente e não fui cuidado? Deus me livre de receber a resposta para essa turma, que essa turma recebeu. E indo para a conclusão, meus irmãos, eis a igreja. É o corpo de Cristo aqui na terra. É um corpo partilhado, é o evangelho encarnado e é o reino sinalizado. Isso é que é a igreja, irmãos. Eis o mistério e o plano secreto de Deus que já foi revelado. Já foi revelado. Cristo em vós, esperança da glória.
Portanto, o povo da esperança é gente que quando chega numa situação caótica numa cidade ou numa praça para discutir qualquer caos na cidade, é um povo que vem e só de chegar já chega, o pessoal já sente, ó, a turma está chegando. Por quê? Ó, perfume, o cheirinho de esperança, são eles. Saca? Tem cheiro de esperança. Aí quando chega na praça, o perfume da esperança toma conta de tudo. Entra nos prédios. Vai nos lugares das decisões. Impregna as ágoras humanas. O resto é mágica, o resto é pirotecnia, o resto é show, o resto é marketing, o resto é proposta para poder juntar gente que quer arrumar um clubinho para poder passar a vida, o resto da vida. O corpo de Cristo aqui na terra, amando, mas amando em ações práticas. Amando em ações que sejam para todos, não só para alguns. A igreja se manifesta nas simplicidades e nas complexidades da vida como ela é, porque a vida ela tem simplicidades e ela tem complexidades, mas a igreja se manifesta nisso tudo. Uma igreja que é capaz de libertar-se do tradicionalismo e se contextualizar sem perder a tradição. Uma igreja que traz a possibilidade de instaurar um novo fundamento da boa nova do Evangelho no espaço público, pela palavra e pela ação. Por quê? Porque tem o que dizer. E por quê? Porque quando diz, apresenta as obras. Uma igreja cujos projetos sociomissionários abandonam o formato paternalista e assistencialista. Uma igreja que se apresente nas ágoras de seu país para distinguir os tipos de cidadania frente às dimensões sociais. Uma igreja que tenha o que dizer diante da cidadania tutelada, diante da cidadania assistida, até que a gente tenha uma cidadania emancipada. Aí, eu começo a perceber que tudo o que acontece na cidade é assunto de Deus comigo. E se eu não estou entendendo isso, é porque eu ainda não entendi nada sobre as conversas de Deus com o seu povo. Que Deus tenha misericórdia de mim e de todos nós, em nome de Jesus. Amém.